Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson. Hoje o Resenha Super Esportes está aqui para a gente falar um pouco sobre o momento do esporte na Série A. Quem está aqui com a gente hoje é o Iago Mendes, que não é parente do treinador, do Milton Mendes, né? E a gente vai tentar aqui entender o momento do esporte, que não é bom, né, Iago? Não é bom momento. O time do Sport tinha a chance de desgarrar um pouco mais dessa briga pela zona de rebaixamento com os 2 jogos em casa e perdeu a oportunidade, porque dos 6 pontos que teve a disputar nessa semana só conseguiu fazer 1, que foi no empate com um concorrente direto, que é o Vitória. E lembrando, né, que o Sport vinha de uma sequência de 5 jogos sem perder, né? E como o Iago falou, teve essa semana na quarta e ontem 2 jogos em casa, né? Que poderia ser o momento chave para disparar, para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento, e acabou não conseguindo. Lembrando que a gente está gravando essa matéria sem saber ainda do resultado de Fluminense e Ceará, que é um resultado que o jogo é hoje, né? Segunda-feira agora às 7 da noite, então assim, é um confronto direto também, que o Ceará está atrás do Sport e ganhando do Fluminense acaba passando o Sport. Mas sobre o jogo de ontem, Iago, assim, não teve força, né? Tu consegue explicar? Tu viu algum motivo para o Sport não ter ganho ontem? Ou até mesmo empatado, pelo menos? Bom, eu acho que mesmo com o apoio da torcida, o Sport mostrou uma deficiência que já vem mostrando nos últimos 3 jogos, que é a queda vertiginosa de rendimento do ataque. Algumas peças como o Jair fazendo a transição, o Matheus e o Michel Bastos dando a dinâmica de velocidade pelas pontas. Quando essas 3 peças não rendem, o time sofre muito para propor o jogo e para tentar buscar os gols. Em especial, mais uma vez, nós vimos o Hernani fazer uma partida ruim. Aí até aproveitando o gancho, que até foi a capa a capa do nosso caderno de esportes de hoje, que é limitação do ataque, castigo o esporte. Então assim, aqui resume um pouco do que o Iago está falando, querendo ou não. E assim, realmente o Brocador, desde que voltou, acabou ainda não conseguindo engatar uma sequência muito boa. Se o Sport tinha um problema crônico, que era a defesa, tanto que é a segunda pior defesa do campeonato, esse problema conseguiu ser sanado muito bem pelo Milton. E o ataque, que vinha funcionando durante as 3 vitórias seguidas que o time conseguiu conectar, já não engata há 3 jogos. Sim, 3 jogos São 3 jogos sem marcar gols. Esse fator está sendo decisivo para que o Sport, que começava a deslanchar como um time que poderia sair dessa agonia, desse sufoco para a briga nas últimas rodadas, voltasse à zona de confusão. Aí teve a expulsão do Paquetá e... Expulsão infantil. Foi uma expulsão infantil, porque foi o segundo amarelo. Ele tomou 2 amarelos em menos de 5 minutos, por jogadas as 2 no meio campo, totalmente despretensiosas, e acabou prejudicando o time do Flamengo. Só que, não sei se por precaução ou o que foi que aconteceu, a alteração que o Milton Mendes fez logo após a expulsão, Felipe Bastos entrou no lugar do Marcão, então esperava-se que a entrada dele desse uma nova dinâmica ao meio campo, porque ele é um jogador que tem mais experiência, melhor passe, tem a capacidade de um chute de fora da área muito bom, só que não foi o que aconteceu. O Flamengo cresceu e o gol também saiu numa jogada, numa cobrança de escanteio que, analisando assim profundamente, eu acho que o próprio Jair, que estava marcando, falhou, que ele foi totalmente, não conseguiu nem subir na bola praticamente, e o Maílson saiu desengonçado, né? E assim, eu queria que tu comentasse, Iago, assim, não é, a gente entende que Maílson é um jogador jovem, um goleiro jovem, está substituindo nada mais, nada menos que Magrão, mas assim, ele tem uns momentos que percebe que ele é um pouco imaturo ainda, né? É um bom goleiro, a gente não pode negar, eu acho que pode ser um futuro Magrão, sem dúvida nenhuma, mas de vez em quando passa mais segurança para a zaga, né? A pressão de estar substituindo o Magrão, que para muitos é o maior ídolo da história do clube, está começando a pesar no Maílson. Então acho que esse mau momento do Sport começa a pesar também sobre ele. Porque quando o time tá bom, todo mundo tá bem, né? Pois é. Sei lá, será que o efeito Milton Mendes passou já? Porque assim, quando um técnico chega, tem toda aquela reviravolta de gás, de motivação, mas tu acha que o gás do Milton Mendes está acabando, assim, faltando 3 rodadas, porque são 3 jogos já sem vencer, e 3 jogos sem marcar gols também. Eu acho que foi oscilação, e a oscilação está dentro do normal. Apesar de estar a 3 jogos sem vencer, o Sport deu sorte,
porque os resultados dos adversários estão também. contribuindo. Então, eu acho que Milton Mendes essa semana, pelo menos esse período de semana, tem que dar um puxão de orelha, chamar o grupo, ver o que está acontecendo, detectar os problemas para, especialmente na parte defensiva, fazer com que o time volte a ter um bom desempenho das 3 vitórias em sequência que conseguiu. Então agora só para encerrar, então, vamos falar em poucos minutos aqui sobre a classificação. Ainda falta o jogo do Ceará com o Fluminense, né? Mas o Sport em 15º com 38 pontos. Só que abaixo dele a diferença é pouquíssima. É Ceará com 38, América com 37, Chapecoense com 37 e Vitória com 36. E a sequência do Sport é teoricamente complicada, né? Porque a Chapecoense fora e o Sport nunca ganhou da Chapecoense lá. São Paulo fora e o Santos em casa. São Paulo, dificilmente o Sport vai conseguir vencer lá, que seria uma façanha. Tanto que nunca venceu. Também, né? E por último, o Santos em casa, que eu também estava fazendo levantamento e a campanha do Sport contra o Santos em casa, teoricamente, é boa, né? Sim. É boa. Então, assim, mas assim, tem também os rivais diretos, que a gente estava vendo aqui, o Vitória pega Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras. Pro Vitória... Podemos dizer que o Vitória Pro Vitória tá muito difícil. O jogo agora de quinta-feira, que é lá em Chapecó, é um jogo não é 6 pontos, não é... É um jogo de 1000 pontos. É um jogo de 1000 pontos, porque realmente vai decidir a vida do esporte. Mas assim, será que vai ser que nem ano passado, que vai ser no último jogo, como foi com o Corinthians, vai ser esse ano contra o Santos? No último jogo, com um golzinho em Salvador. Então, para encerrar, eu vou deixar uma pergunta bem facinho para você. O Sport cai ou não cai? Nossa. Tá valendo quanto essa pergunta? Porque, assim, eu acho que as pretensões do Sport vão passar muito pelo desempenho e pela vitória contra a Chapecoense na quinta-feira. Se o Sport vence a Chapecoense, além de abrir a vantagem, ele afunda o rival e aí meio que já decreta é um adversário a menos dos 4 que caem, né? Só que aí se perde, aí eu acho que o Sport já precisa começar a repensar algumas coisas, porque vai ficar muito difícil de conseguir se manter na Série A. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima, então.